Não é fantástico quando a gente se depara com alguém que essa pessoa tem tanto conteúdo, era tão abençoadora na sua existência, que ela não consegue dizer só um bom dia. Ela tem que encher a gente de coisas boas na sua saudação, pois é assim com o apóstolo Paulo. E foi o que a gente viu no nosso vídeo anterior, a saudação dele aos irmãos da igreja de Roma, aos romanos. Só essa saudação, a gente usou um vídeo todo, eu e você, para estudar a riqueza de conteúdo desse material. E agora chegou a hora de nós prosseguirmos. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. E estamos prosseguindo nesse estudo da carta de Paulo aos Romanos. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Muito obrigado pela Bíblia, muito obrigado por esse meio de comunicação que nós temos aqui para poder juntos tratarmos do teu evangelho. Nos guia, Senhor, a toda a verdade, nos ensina, Senhor, o que tem para nós hoje. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, essa carta aqui, realmente ela é um marco na história da igreja. E no vídeo anterior eu tratei com você algumas coisas sobre a formação da igreja em Roma, e eu não vou aqui revisar bastante conteúdo, você se perdeu, volta lá, né, para pegar isso aí. E essa história aqui, essa carta aos Romanos, ela é muito especial. É algo que eu não comentei no vídeo anterior, era muito conteúdo realmente, e eu deixei para comentar agora. Essa carta, ela é vista por algumas pessoas, e eu me incluo entre essas, como o quinto evangelho. Os 4 evangelhos, eles são evangelhos biográficos, né? Eles são narrativas de uma história que se passa, a história de Jesus Cristo. E aqui seria, vamos dizer assim, o evangelho teórico, o evangelho teológico, né? Porque Paulo, ele, quando escreve para os romanos, ele lança fundamentos de compreensão do que é a fé, a salvação, a vida cristã, que eles realmente são importantíssimos. Já houve quem, inclusive, considerasse que Romanos é o livro mais importante de toda a Bíblia, dada a profundidade de conteúdos que esse livro tem. E aí aqui estamos eu e você com essa oportunidade única. E vamos aproveitar a oportunidade, né? Vamos então ler o texto sagrado e vamos explorar um pouco mais. Estamos então em Romanos, capítulo 1. E agora, verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Paulo estava falando, no finalzinho aqui do último verso, de Jesus Cristo. Então, quando ele fala assim, por meio dele, é que é por meio de Jesus Cristo e por causa do seu nome. Paulo está dando a razão do apostolado dele, a causa e o método para ele receber esse apostolado. Jesus Cristo é tudo isso. Então, por meio de Jesus Cristo e por causa do nome de Jesus Cristo, recebemos graça e apostolado. O que é graça? Graça é uma palavra que não está definida na Bíblia, mas tem sido entendida na história da igreja como aquele favor que vem de Deus. E como todo favor, se é um favor, não é merecido. Não é algo que a gente pode comprar. E é muito bom isso estar aqui no começo, porque um dos grandes tópicos da carta de Paulo aos Romanos é a salvação como um favor dado por Deus, e não como algo que a gente conquista ou que a gente compra. E isso é muito importante a gente já ir entendendo, porque vai ser um tema que ele vai trabalhar, vai explorar, vai explicar, vai esmiuçar, e a gente vai junto pela graça de Deus. Então ele recebeu a graça e recebeu o apostolado. O apostolado o que é? É esse trabalho quase que de um diplomata, um cônsul, algo assim, alguém que está ali em nome, fala em nome de uma autoridade, recebeu autoridade para isso. Isso é o apostolado. Para chamar dentre todas as nações, já retomo aqui, um povo para a obediência que vem pela fé. Todas as nações. Importante, importante. No contexto aqui da época, a primeira igreja de Jesus Cristo ela era 100% judaica. Vamos recordar, Jesus era judeu. Nasceu no meio do povo de Israel, povo judeu. Toda a cultura onde ele foi entregue era de judeus. Ele sempre explicava usando a tradição e a Bíblia dos judeus. E ele fez o seu ministério quase que 100% dentro da terra de Israel. Só algumas exceções, ele teve lá pelo norte, em Tiro, outro lado lá da Gadara, Decápolis, pouco. Quase tudo em Israel. Seus 12 apóstolos eram 12 judeus.
As discípulas de Jesus que caminhavam com ele, sim, se você não sabe, é bom ler os evangelhos, tá? Tinham discípulas que caminhavam com Jesus, que andavam junto com ele e com os 12 apóstolos também. Elas eram mulheres judias, todas, tá? Quando Jesus morre, ele morre pela mão de não-judeus, os romanos, que nesse caso eram quase todos da Síria, os soldados, mas estavam ali em nome de Roma. E quando ele tem a sua ressurreição, as aparições dele ressurreto foram só para judeus. E aí, quando no Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o vento do Espírito Santo é soprado e se forma então uma primeira igreja jamais numerosa, eram todos judeus. Esse movimento prossegue assim por um tempo. Claro que sempre teve ali um anúncio da igreja para todos os povos. E houve um momento na história em que alguns judeus acharam que a salvação realmente era só para os judeus. Que alguém que não fosse judeu, que quisesse ser salvo, precisava se judaizar, passar pelos rituais de iniciação ao judaísmo para só então poder receber Cristo. Isso foi muito combatido pela igreja. No livro de Atos a gente vê que eles derrubam essa tese completamente, né? Nós já estudamos a carta aos Gálatas, que mostra isso também com muita intensidade, e o tema vai ser aqui bastante expandido na carta aos Romanos. Então foi para chamar, dentre todas as nações, um povo. Olha só que interessante. Dentre todas as nações, um povo. A igreja é um só povo. Eu não dou a mínima para qual é a placa que tem na porta do lugar em que você se reúne com seus irmãos. Eu só quero saber se você crê no que está anunciado aqui. Se você também é parte da igreja. Para mim é isso. Eu sei que tem gente que adora a placa que está na porta, o nome, a foto daquela pessoa, e isso e aquilo. Nós somos um povo. Um povo só. Chamados de todas as nações. Tudo bem a gente ter CNPJ diferente, a gente ter placa diferente, nome diferente, costume diferente. Tudo bem, mas não é isso que faz a igreja do Senhor. Nós somos um povo, lembre-se sempre disso. Um povo. Para a obediência. Obediência? Sim! Obediência que vem pela fé. Nós vivemos tempos de rebeldia, tempos de revolução, tempos de destruir aquilo que foi consolidado pelos do passado que construíram para nós. São os tempos de revolução. Rebeldia. Hoje se está achando bonito desobedecer pai e mãe, desobedecer tudo que é bom, simplesmente pela desobediência. Pura e simples assim. Não como pessoas santas do passado que se viram entre obedecer a Deus ou obedecer pai e mãe. E aí sim obedeceram a Deus. Entre obedecer o Estado, por exemplo, o Estado opressor romano, ou obedecer a Cristo e escolher obedecer a Cristo. Não. Hoje é rebeldia pela rebeldia. E aí Paulo vem nos chamar para a obediência. E é uma obediência que vem pela fé. Não é uma obediência que é imposta por um chicote batendo nas costas da gente. Não. É porque nós temos fé no Filho de Deus que nós decidimos obedecer. Porque obediência não tem a ver com concordar. Obediência tem a ver com simplesmente acatar. Eu posso até não concordar. E muita coisa da fé, ela é assim. A gente chega, não entende, ou entende errado, às vezes até não concorda, mas fala assim, eu vou obedecer a Deus, Ele quer isso para a minha vida, é isso que é o certo, eu vou fazer. E depois a gente acaba entendendo que realmente aquilo era o melhor, e aí essa concordância inicial, ela se transforma num fortalecimento muito grande que ajuda até os outros, porque é a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. Paulo reconhece isso, vocês romanos também estão entre esses. Não há diferença entre nós e vocês. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A todos os que em Roma, perdão, eu falei um estão aqui que não tem. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Aí assim, ei, todos vocês aí de Roma, a vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso tudo, o primeiro vídeo que eu fiz e o que eu fiz até agora, isso tudo foi o bom dia do apóstolo Paulo. Todo esse conteúdo maravilhoso que está ecoando aqui pela história 2000 anos depois, está aqui com a gente
para a gente poder usufruir. Então, vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Aqui eu quero explicar algo muito importante. Então a gente tem dúvida sobre essa questão de eleição, ser chamado, né? Todo mundo é chamado para ser salvo, só alguns. Todos são chamados para serem salvos, tá? Tenha essa clareza. Todos são chamados para a salvação. Só que a pessoa, quando ela aceita esse fato, ela muda de direção, ela tem a sua conversão, o seu metanoia, além da mentalidade, ela vai para uma nova mentalidade, ela tem um outro chamado agora. É o chamado para ser santo. Esse chamado é para a igreja. Não adianta você tentar impor para alguém que não é salvo certas características que são típicas da santidade. A pessoa pode até fazer isso. Isso vai fazer dela alguém salvo? Não. Só Jesus salva. Não são as práticas que salvam. Só Jesus. Então o chamado para ser santo é o chamado para a igreja. Agora, vamos aqui prosseguir com Paulo. Antes de tudo, ele tem muita coisa para dizer. Aqui foi só o bom dia dele, foi só a saudação. Então, antes de ele começar a falar o que ele quer falar, antes disso tudo, ele faz, antes de tudo, eu sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso mediador com Deus, é ele que nos leva até Deus, foi ele que trouxe Deus para as nossas vidas. Eu sou grato por todos vocês. Por que Paulo é grato? O que leva esse homem que não conhece esse pessoal aqui ter gratidão a Deus por essa gente aqui de Roma? Porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Era comentário nas igrejas a fé daquele grupo de cristãos lá em Roma. Olha que interessante. Já era conhecida a fé dessas pessoas. Deus, a quem eu sirvo de todo o meu coração, pregando o evangelho de seu Filho, ele me testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. Paulo não tinha ido a Roma, ainda não conhecia essas pessoas pessoalmente. Alguns, é verdade que ele conhecia, porque foram morar em Roma, eram de outras igrejas e foram para lá, mas Paulo já os carregava em oração. Aqui um aspecto importante da vida cristã. A oração, ela não é apenas conversar com Deus sobre tudo que vai no meu coração, mas é lembrar também que há outros. E é a gente se colocar diante de Deus em favor desses outros. Aquela palavra, talvez você já tenha ouvido essa palavra, né? Intercessão. É isso, é a gente se colocar, né, como se fosse assim, tem as pessoas lá que precisam, tem Deus, e é como se a gente se colocasse no meio falando com Deus em benefício daquelas pessoas. É isso. Paulo não parava de fazer isso. Paulo tinha os romanos nas suas orações pedindo a eles, pedindo a Deus em benefício deles. Peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Está aqui a prova de que Paulo não tinha ainda conhecer a igreja de Roma. Ele fala, eu estou pedindo a oportunidade para finalmente eu poder visitar vocês. Paulo já ouvia falar da fé dessas pessoas, ele já orava por eles. Alguns entre eles eram pessoas que Paulo tinha tido contato em outras ocasiões, em outros lugares. E ele estava aqui com essa petição, que finalmente fosse aberto o caminho para ele poder ir até eles e ter um tempo com eles. Eu anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Esse anseio, a gente tem que ter cuidado com essa palavra, tá? Não pense nisso como a doença contemporânea da ansiedade. A ansiedade como doença é um quadro clínico, é um descontrole mental que precisa de atendimento médico. O que ele fala aqui de anseio é, eu desejo muito, eu desejo com expectativa vê-los. Para quê? Para compartilhar algum dom espiritual. Paulo queria passar, a palavra dom, tá? Ela quer dizer presente. Paulo queria passar algum presente espiritual para essas pessoas. Não pense aqui exclusivamente nos dons sobrenaturais do Espírito Santo, como, por exemplo, falar em outras línguas, dons de curar. Não pense só nisso. Pense em tudo o que é bom, que é presente de Deus
e que é no campo espiritual. Às vezes até mesmo conhecimento, entendimento das Escrituras Sagradas. Paulo queria fazer isso, compartilhar algum dom espiritual, para quê? Para fortalecer os de Roma. Paulo tinha essa característica, ele não só plantava igrejas, como aquelas que ele plantou, ele visitou depois de novo para dar aquele fortalecimento. E ainda que ele não tenha plantado a de Roma, ele queria lá fazer o quê? Fortalecer essas pessoas. Isso é, para que nós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Paulo colocava a si e aos de Roma e a todos os cristãos em igualdade. Ele falava, é para ser mútuo. O encorajamento é mútuo. Quando às vezes alguém que é muito profundamente enraizado no conteúdo, na vida de fé, imagine aqui uma figura fictícia, né? Imagine aqui um casal, né? Um casal que há 50 anos eles caminham no Evangelho com firmeza, com profundidade, que tenham criado filhos no Evangelho, que tenham anunciado a palavra de Deus por diversos lugares, que sejam teólogos, que sejam profundos conhecedores, que tenham dons sobrenaturais. E essas pessoas se encontram, vão a uma igreja onde tem pessoas simples, analfabetas e recém-convertidas. Qual é a atitude correta? Todos nós estamos aqui em igualdade. Temos sim diferenças entre nós, mas nós vamos compartilhar para fortalecimento mútuo. Porque nunca despreze a fé daquela pessoa simples, seja ela convertida há muito tempo, seja recém-convertida, nunca despreze. Porque você nunca sabe as maravilhas que Deus tem para você por meio da vida de alguém assim. E também porque é a coisa correta que a Bíblia nos ensina, né? Então, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Veja aqui que Paulo não usa a expressão que ele já usou em outras ocasiões, né, impedido por Satanás. Aqui ele só fala, fui impedido. E ele foi impedido porque ele estava com muitos afazeres lá no Oriente ainda, ele estava ainda em viagem missionária, ele tinha chamado de Deus para ir a Jerusalém, ele precisava ir lá testemunhar do Evangelho, ele não sabia onde é que isso ia levar ele, mas ele precisava fazer isso, então ele fala, olha, quero que vocês saibam que muitas vezes eu planejei visitar vocês, mas eu fui impedido até agora, e meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Veja que aqui, logo antes, ele falou que o anseio dele era compartilhar um dom espiritual. E agora ele fala que ele quer colher algum fruto entre eles, como ele colheu entre os demais gentios, entre os demais não-judeus. Fruto é muito interessante. Quando a gente pensa em dom, uma vez eu ouvi uma pessoa falar isso e eu fiquei meditando e quero compartilhar com você. Dom, presente, é algo que a gente recebe. A gente recebe um presente de Deus. Fruto é algo que a gente dá. E tem uma coisa interessante. Nenhuma árvore se alimenta do próprio fruto. O fruto da árvore é para alimentar outros. Então Paulo, ele quer compartilhar dons com eles, ele quer entregar presentes de Deus. E ele quer também colher algum fruto entre eles, como ele tem colhido entre os outros. Aqui eu vou fazer uma conexão, não é uma conexão necessária, absoluta e exata, mas existe o fruto do Espírito também, né? Você já deve ter lido isso na Bíblia, se não leu, dê uma pesquisada, vale a pena. Mas Paulo quer fazer isso, ele quer colher algum fruto entre eles. Ele quer compartilhar dom e colher fruto. E assim o que eles fazem? Se edificam mutuamente. Isso é muito, muito interessante, a perspectiva dele como um apóstolo, o entendimento que ele tem dessa comunhão que a igreja tem e essa comunhão que a igreja gera. Sou devedor. Paulo deve, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Paulo se considera como alguém que ele está em dívida com todo mundo, por causa do que Cristo fez por ele. Ele vai explicar isso aqui melhor nesse e em outros textos, mas é por causa disso, por causa do que ele recebeu de Deus. Devedor, gregos e bárbaros. Essa expressão aqui, né, os gregos consideravam bárbaros todos os outros povos. Não pense em bárbaro como alguém, como bárbaros de filme, né, vestindo, sei lá, uma roupa de pele e um capacete com chifre, gritando e sem um idioma muito definido. Não. Bárbaro para os gregos era todo mundo que não era grego. Podia ser, por exemplo, um judeu, um doutor, alguém refinado, alguém com conhecimento de grego, de hebraico, de latim. Se ele não era grego, o grego considerava esse que um bárbaro, quer dizer, um estrangeiro. Então ele fala aqui, eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. E por que grego? Um amigo me perguntou,
Por que tanta referência a grego se o império era romano, né? Porque o império anterior foi a Grécia. Primeiro teve Filipe da Macedônia, né? Depois o filho dele, Alexandre o Grande. Eles expandiram o mundo grego para o mundo todo. Então eles tornaram o mundo todo falante. Quando eu falo mundo todo, é o mundo antigo, Oriente Médio, Extremo Oriente, Europa, parte da África. Eles tornaram o mundo falante do idioma grego. Levaram a cultura grega para o mundo, levaram a literatura, levaram tanta coisa, arquitetura, costumes, enfim. Então por isso que aparece muito grego na Bíblia, essa expressão dos gregos, né? Então sou devedor tanto a gregos tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Acabei de falar, né, a questão de comunhão. Paulo bota todo mundo como gente a quem ele deve, a quem ele quer entregar alguma coisa. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Por isso, como ele se considera devedor a todos, ele não faz diferença entre ninguém. Então ele está disposto a ir pregar o evangelho. Aqui a gente entende que evangelho não é, pregar o evangelho não é anunciar Jesus para quem não conhece. Somente. Não é só isso. É anunciar as boas notícias de Deus. Eles já não eram uma igreja? Sim. Eles já não conheciam Jesus? Sim. Por que Paulo queria então pregar o evangelho em Roma? Ele queria levar boas notícias da parte de Deus para os irmãos que estavam em Roma. Não me envergonho do evangelho. Tudo isso aqui, gente, que Paulo está falando, está sujeito ainda, submetido ao versículo 8. Ó. Antes de tudo, e Paulo ainda não chegou no assunto dele. Então ele primeiro fez o bom dia dele, e agora ele está fazendo aqui uma espécie de um prefácio, tá? Para depois entrar no que ele vai realmente querer trabalhar. E olha como já tem conteúdo para gente. Não me envergonhe do evangelho. É triste, mas até hoje tem quem se envergonhe. Tem gente hoje que tem vergonha de assumir uma postura pública por Cristo. Tem gente que quer andar com Cristo, mas tem vergonha. Tem gente que anda com Cristo quando está com outros que andam com Cristo, mas quando não está tem vergonha. Paulo fala, eu não tenho vergonha nenhuma do evangelho. Por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é isso que importa. O que importa nessa vida é andar com Deus. O que importa nessa vida é servir a Deus. E o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo mundo que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Por que falar primeiro do judeu? Porque a salvação vem dos judeus. Jesus era um judeu. A primeira igreja foi entre os judeus. A preparação para o evangelho foi entre os judeus, né, todo o Antigo Testamento. Então, primeiro o judeu, depois o grego. Quando ele fala o judeu e depois o grego, você pergunta assim, e os romanos e os etíopes? Quando ele fala judeu depois do grego, o grego é todo mundo, porque o mundo todo falava grego naquela época. Então não tem como a gente hoje faz a distinção entre a nacionalidade e o idioma. Quando ele fala aqui o grego, ele está falando todo mundo, todos os outros, né? Inclusive até os romanos. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Eu vou deixar essa frase aqui para você pensar e eu vou retomar aqui no próximo vídeo. Porque aqui é um dos fundamentos do nosso entendimento da salvação. Mas aqui eu vou pausar. Então a gente fica até o 16, eu vou lhe dar só essa frase aqui. No evangelho é revelada a justiça de Deus. Ah, tá bom, eu vou contar, vou ler o resto. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Pense, medite, pesquise. O que será que Paulo está dizendo aqui por justiça? O que ele quer dizer com essa palavra? Já vou lhe dizer o que não é aqui. Não é punir o mal e recompensar o bom. Não é isso. Tem muito mais. Mas isso eu lhe conto no próximo vídeo. Até lá.